Muito bem, boa tarde para todos e para todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse nosso mais um momento de formação aqui no Distrito Missionário Anglicano. É um prazer muito grande, né, estarmos com essa nova turma que começou no sábado passado, a formação, né, tanto das pessoas que vão ser recebidas na igreja, quanto pessoas que estão juntos e juntas com a gente, aprendendo e aprofundando cada vez mais sobre a igreja anglicana, né? O que é bastante bacana, que a gente percebe assim que esses momentos, eles são momentos de enriquecimento para todos nós, né? Bem-vinda, Norberta, acho que deve ser convidada do reverendo Gessione. Seja bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda, querida. Muito bem. Então, aproveitar então esse momento que a gente está aqui, que somos poucas pessoas, né? Acho que dá para a gente se apresentar, né? Se fôssemos um grupo de 500 pessoas, 250, até eu diria não, mas acho que somos poucas pessoas. E aí eu pediria assim que a gente pudesse falar o nome e a localidade, né? Da onde a gente está falando, e aí o que você quiser falar mais aí. Então, eu vou começar, porque quem propõe tem que começar, né? Essa história de a gente propor coisa para os outros fazer não é bom, né? É bom ser quem propõe começa. Então, meu nome é Victor Hugo, eu sou goiano, sou diácono da Igreja Anglicana, né, da IAB, mas eu moro aqui em Campo Grande, sou responsável pela Paróquia da Inclusão e Missões, né? E também estou na organização, vamos dizer assim, da formação do Distrito Missionário. E a gente está aqui para estar juntos e juntas para poder promover o crescimento da formação de lideranças e pessoas dentro do distrito. Passa a bola aí para quem quiser continuar. Bom, meu nome é Jonathan Soares. Marcelo. Pode ir, Marcelo. Desculpa. Bom, meu nome é Marcelo, desculpa, Jota. Meu nome é Marcelo, sou aqui de Campo Grande, nasci e criado, né? E a expectativa é assim, para a gente cada vez mais se aprofundar e entender mais, né? Aprender mais sobre o anglicanismo, né? E estamos aí, junto. Sou Jonathan Soares, de Cuiabá, Mato Grosso. Sou guardião da missão da reconciliação aqui na capital. Sou membro da igreja desde 2013. Eu acho o máximo essa partilha nossa do distrito. Por isso estou aqui somando com vocês para aprender um pouco mais e somando juntos. Kleber Maurício, Porto Velho, com a instalação da nossa comunidade aqui como ponto missionário da paróquia da Santíssima Trindade, da Reverenda Elineide. Meu nome é Norberta, eu estou falando aqui do Recife. Então, boa tarde. Meu nome é Júlio, moro na cidade de Humaitá, Amazonas. Também pertencente à paróquia de Ariquemes, da Reverenda Elineide. E estou iniciando já com esse novo grupo, né, de formação para ser recebido na igreja. Oi, eu sou a Fernanda, estou falando de Brasília. E é só. Acho que entrou agora aí Ivaldo, né? Está entrando também a convite, acredito, do reverendo Gessione. Bem-vindo, Ivaldo. Faz bem. Bom, enquanto ele então vai se organizando aí. Ivaldo é de Lagedo. Opa, seja bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo ao Distrito Missionário.
Bom, gente, então, assim, é com alegria também que a gente acolhe o reverendo Gessione, né? E eu vou deixar que ele se apresente do jeito que ele acha que ele deve ser apresentado, porque senão a gente vai elogiar muito ele vai ficar muito assim, ele não vai querer nunca mais sair daqui. Mas assim, é com muita alegria conversando. Agora deu certo, né, reverendo, a gente estar junto. Já era para o reverendo estar conosco da vez passada, mas houve alguns empecilhos. E aí estamos juntos agora, graças a Deus. Eu até fiz um convite, mas ele assim, ele prontamente agradeceu e aceitou esse convite. Então, eu queria dizer, reverendo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, tá? A dona Maria já me mandou 3.000 mensagens aqui, dizendo que ela tá orgulhosíssima, dizendo que você é uma pessoa maravilhosa e que nasceu para servir, patati patatá. Eu mandei para ela o link, mas acho que ela não tem dados móveis suficientes para poder entrar, tá? Mas já desde mão, a tua ex-paroquiana já mandou 1.500 mensagens recomendando cuidar bem de você. Por favor, reverendo, pode se apresentar. Bem, então é uma alegria muito grande, né, estar aqui. Eu tenho que começar pedindo perdão ao reverendo Vitor e a todos, porque na outra vez realmente houve uma confusão mental e acabei agendando duas coisas ao mesmo tempo, a campanha da fraternidade, do Fórum Interreligioso do Rio Grande do Norte, que eu faço parte, e também essa palestra. Eu tive Covid e eu acho que isso afetou um pouquinho a minha mente. Já não sou daquelas pessoas, vamos dizer assim, com a memória muito pródiga, mas talvez a Covid tenha atrapalhado um pouquinho mais, né? Na verdade, não tem uma agenda tão cheia, mas acabou que nesse tempo da pandemia surgiu muita coisa, né? Nesse mundo virtual que a gente passou a trabalhar. Mas dizer que é uma honra estar conhecendo alguns que eu nunca tive contato, né? O Kleber Maurício, eu já, como disse, já ouvia através dos vídeos, mas nunca tinha interagido. O Marcelo, também acho que já tinha visto em um vídeo também, em outra formação, mas não conhecia também. E a Fernanda, lá de Brasília, né? E eu achei legal quando falaram em Porto Velho. Tem uma irmã que morou em Porto Velho, né? Eu nunca imaginei que um dia estaria interagindo com uma pessoa de Porto Velho, né? Mas vamos lá. Vamos e é claro, agradecer os irmãos e as irmãs da Ordem, Norberta, que é um dos pilares da Terceira Sociedade de São Francisco. Estava na igreja, quando eu cheguei, ela já estava. E o reverendo Ivaldo Panta também, né? De uma longa história, uma trajetória muito bonita. Mas vamos reencontrar o Júlio, né? E o Jonathan, que é confrade lá da Fraternidade Santo Antônio. Apesar de morar, né, num local bem mais afastado aqui dessa área. Mas vamos lá, gente. Falar da história da igreja é falar, para mim, de uma paixão na minha vida. Eu me considero um dos amantes da história, né? E não é à toa que, quando eu estudei lá na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, lá o pessoal se prepara para ser engenheiro. Ninguém vai para aquele lugar para ser historiador, mas eu lá percebi essa minha atração pela história, pela geografia, pela sociologia, pela filosofia, e acabei sendo o primeiro aluno a publicar artigo na revista da Escola Técnica sobre a colonização do Brasil, e depois acabei fazendo o vestibular para História, entrando, comecei a dar aula no ano 2000, né, e dei aula ininterruptamente até o ano de 2017. Em 2018, assumi a gestão de uma escola e agora estou voltando para a sala de aula na cidade de Tibau do Sul. Está chegando o Orildo, que também é o irmão que me recebeu na paróquia
anglicana da Virgem Maria. Ele, eu digo, é um anglicano de pedigree, se é que existe isso, porque nasceu lá no anglicanismo gaúcho, né? Com toda aquela tradição que eles têm lá. Mas, como disse, e a história da Igreja Anglicana, o primeiro contato que eu tive com ela foi como professor. Então, eu dava aula sobre a Reforma Protestante, e lá eu tinha que falar alguma coisa sobre a Igreja Anglicana, assim como sobre a Igreja Luterana, assim como sobre o Calvinismo, sobre a Contra-Reforma. Interessante que, quando eu comecei a dar aula sobre a Igreja Anglicana, no ano 2000, eu estava numa igreja evangélica, na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Mas, na hora de explicar a reforma, eu pegava os livros didáticos e eu entendi o seguinte, Vitor, que a reforma teria sido vamos dizer assim, um movimento com motivações quase que, vamos dizer assim, de alcova, né? Era um padre que queria se casar, Lutero, um rei que queria se separar para casar de novo, e um que queria justificar o capitalismo, que seria Calvino, né? Então, essa generalização que a gente faz, né, quando a gente está em sala de aula, e que a maioria dos professores fazem, não confesso a minha culpa, mas não era só eu, né? Eu acho que a maioria dos professores de história, devido à influência da historiografia católica romana, tratam a reforma dessa forma. E aí eu digo que a Igreja Anglicana talvez seja uma das igrejas mais conhecidas e desconhecidas ao mesmo tempo. Sim, só para dizer a dinâmica, eu não quero dar uma palestra, eu quero que a gente vá conversando. Eu vou fazendo meus blocos de ideias e após cada bloco vocês podem ir interagindo, tá? Só me finalizar que quer falar, tá bom? Então, é uma igreja muito conhecida, porque todo livro de história, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio, vai ter que ter uma aula, na verdade, 2 aulas sobre a Igreja Anglicana, ou 3, né? Porque tem a aula sobre a reforma, que tem que falar do anglicanismo, tem a aula sobre o absolutismo em si, que tem que falar do anglicanismo, e tem a aula ainda sobre a colonização dos Estados Unidos, tem que falar também do anglicanismo, né? Porque é o problema todo da Rainha Elizabeth, enfim, os puritanos e tal. Então, é uma igreja muito conhecida nesse sentido, mas muito desconhecida profundamente. As pessoas ficam só na superficialidade, Marcelo, da igreja anglicana, a maior parte delas, né? E eu digo também, Ivaldo, que a igreja anglicana, um personagem da história da igreja anglicana talvez seja um dos mais injustiçados, que é o famoso rei Henrique VIII. Por que eu digo isso? Porque Henrique VIII ele é rejeitado pela Igreja Católica por toda a situação que ele vivenciou, da ruptura, do cisma, etc. E também é rejeitado pelos anglicanos, né? Eles não reconhecem o seu papel, a sua importância, que eu vou falar disso mais na frente, mas eu estou só jogando aqui as sementes para ver se a gente colhe alguma coisa. E, Norberta, eu não sei se você já escutou isso, o nosso bem antigo bispo diocesano, bispo Robson, dizia que Henrique VIII devia ser o padroeiro do encontro de casais, né? Porque realmente de casamento ele entende, né? Ele casou 6 vezes, né? Então realmente ele entende bastante isso. Mas não quero falar disso agora, não. Isso é só para a gente começar a pensar algumas coisas, né? Se alguém quiser falar sobre essa situação. Porque quando você fala da igreja anglicana para qualquer pessoa, né, que é da igreja anglicana, as pessoas ficam sem entender. E às vezes até o nome é difícil, Kleber. As pessoas chamam angelicana, né? E aí, quando vai falar episcopal, uma pessoa falou psicopata. Então, são coisas que a gente... anglicana também existe essa pronúncia, essa dificuldade com o L da igreja anglicana.
São várias coisas que acontecem quando a gente fala o nome da igreja. É muito interessante. Mas antes de falar da igreja anglicana propriamente dita, eu vou falar de uma herança da igreja anglicana. Né? Eu sou um historiador, e assim, antes de ser referendo, eu sou um historiador. E quando a gente estuda a história, a gente tem um compromisso com a historiografia, né? Com a análise dos fatos, independente de ser anglicano ou não. Seja bem-vindo, Padre Jailson. Obrigado, meu irmão. Então, quando a gente é historiador, a gente tem um compromisso com a história, antes de qualquer compromisso, seja religioso, político, ideológico, né? É uma coisa que a gente tem que ter, né? E eu tenho uma interpretação, eu fiz uma pós-graduação estudando o anglicanismo, certo? E fui às fontes, buscar as fontes, claro, as fontes que estão em português. Eu não leio inglês, então fui ver o que tem em português, né, sobre a igreja anglicana. E eu vi, assim, a partir dali, né, eu vi que existe uma diferença que é difícil para a gente aceitar. É uma diferença entre a igreja na Inglaterra da igreja da Inglaterra. É só essa preposição, né, o na e o da, que faz muita diferença. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendo, primeiro, que o cristianismo, na verdade, o movimento de Jesus, se a gente for ver, né, no início, pelas narrativas dos evangelhos canônicos, né? Eu não vou nem entrar na discussão do Jesus histórico, que aí é algo bem mais complexo, mas eu vou falar só partindo dos evangelhos, né? Existe uma ideia clara ali, né, de que Jesus ele cria um movimento e que esse movimento continuaria após a sua ressurreição, após a sua ascensão. Os discípulos, os apóstolos, teriam que pregar o evangelho por todo o mundo, né? Então, isso é um primeiro momento. E eles fazem isso. Cada um, se for buscar a história de cada um, a gente vai ver que, de uma forma ou de outra, eles expandiram. Claro que o apóstolo Paulo, né, que não era apóstolo no sentido literal, foi o que mais expandiu as fronteiras desse movimento. E que esse movimento, durante o Império Romano, né, chegou até a Grã-Bretanha, chegou até as ilhas. Ninguém sabe quem levou o cristianismo à Inglaterra, Padre Jailson. Ninguém sabe se foram soldados, se foram comerciantes, se foram pessoas escravizadas. Não foi um grande nome, um grande missionário, uma monge, uma freira, não tem esse relato. Existem lendas sobre José de Arimateia, aquela coisa toda, mas historicamente não se sustenta essas lendas. Então foram pessoas comuns, pessoas, vamos dizer, na nossa visão, leigas, né, que levaram o cristianismo através do seu testemunho. Né? E essa igreja, essa primeira igreja que surge na Inglaterra, que nós chamamos de igreja celta, né? Ela é um cristianismo, de fato, autóctone, né? Ou seja, um cristianismo que não estava submisso ainda ao catolicismo romano, até porque o catolicismo romano ele foi sendo construído. Né? Eu sempre falo da ideia da pentarquia, não sei quantos aqui já ouviram falar dessa história da pentarquia, de que a Igreja Católica ela era formada por 5 centros, ou patriarcados, né? A gente tem o primeiro patriarcado de Jerusalém, por ser onde Jesus foi crucificado e ressuscitou, né? Depois a cidade de Antioquia, né, que é o primeiro local onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Depois isso vai se expandindo, né? Chega até Roma, né?
depois chega a Nova Roma, que é Constantinopla, e Alexandria, no Egito. Talvez não exatamente nessa sequência, mas provavelmente nessa sequência. Então, cada local desse tinha, vamos dizer assim, o seu arcebispo, o seu papa, o seu líder maior, não é? E, na verdade, o que é que acontece? Depois, com Constantino e com Teodósio, mais com Teodósio do que com Constantino, que se oficializa o cristianismo como sendo católico, apostólico, romano. Uma certa vez na internet, Norberto, a gente fez um debate e alguém dizia, não, mas Henrique VIII fundou ou não a Igreja Anglicana? E um anglicano respondeu, sim, e Constantino fundou ou não a Igreja Católica? Quer dizer, de fato, a gente tem que entender esses processos. Tem semelhanças? Tem. O processo de oficialização do catolicismo em Roma com Constantino e com Teodósio, com o processo de oficialização da Igreja, que deixa de ser na Inglaterra para ser da Inglaterra, nos vários reinados. E não foi só Henrique VIII, mas foi o primeiro, né, da ruptura, né, seguido aí pelo Eduardo, com o retrocesso da Maria e depois a consolidação com a Elizabeth. Mas são processos históricos diferentes, mas que têm semelhança, né? Então, assim, esse cristianismo celta, para mim, ele é um cristianismo católico, mais próximo da igreja ortodoxa oriental, mais monástico, mais, vamos dizer assim, mais ecológico, mais místico, mais, vamos dizer, menos, não latino ainda, né? Mas não era, para mim, a igreja anglicana. Para mim, a igreja celta não era a igreja anglicana. A igreja anglicana herda uma parte da espiritualidade, da tradição dos celtas. Assim como a igreja presbiteriana da Escócia também herda, assim como a igreja católica romana também herda, da Inglaterra e da Escócia, também herda. E aí, se a gente quiser pesquisar, tem vários nomes interessantes, né? Columba, Patrício, Iona, o venerável Beda, que era o historiador. Tem várias coisas que a gente poderia levantar para aprofundar, que tem o seu legado e tem a sua importância, né? Muito grande. A questão do feminino, que é muito importante, o sagrado feminino, né? Que aquele filme As Brumas de Avalon mostra um pouco, né? A ideia da sacerdotisa e como isso foi afastado da igreja e que a figura da Virgem Maria, ela quase que ela substitui, ou ela é uma forma de resistência a um culto centrado nos homens, né? E, enfim, tudo isso são coisas que a gente poderia aprofundar. Eu tenho um slidezinho aqui, Vitor, eu não sei se é o caso de colocar, para ter alguma parte visual, para não ficar só falando, enfim. Se você quiser, reverendo, tranquilo. Não sei se você quer que eu compartilhe. Se você quiser, eu posso compartilhar, ou você mesmo compartilhar, você que sabe. Ok. Eu queria ouvir agora um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma colocação, um acréscimo, ou dizer que não concorda com essa minha visão, que inclusive eu acho que é minoritária na igreja do Brasil, essa visão de que a igreja celta não é a igreja anglicana, mas a igreja anglicana herda elementos, liturgias da igreja celta. Se alguém quiser complementar ou discordar, pode fazer nesse momento. Assim, é interessante essa sua colocação, reverendo, que a maior parte da minha teologia foi do anglicanismo, mas existe uma fonte que, na verdade,
antes do anglicanismo, né? Porque o anglicanismo veio depois da Inglaterra, mas que justamente os celtas, a igreja, justamente os monges do século III, eles, naquela ilha, existe uma fonte que diz, porque existem várias fontes, existe uma fonte que diz justamente um dos primeiros, digamos, apóstolos, discípulos da era do cristianismo, da ilha britânica, foi os celtas, que eles viviam em mosteiros, viviam em calabouços, viviam em casas, viviam nos seus cativeiros, mas daí eles viviam numa linhagem do cristianismo, dentro do contexto do cristianismo. Isso antes do anglicanismo, não tinha nem anglicanismo, era apenas os celtas. Depois, esses bispos, né, esses padres, esses bispos, eles tiveram uma ligação, justamente quando a igreja foi se espalhando, digamos, Roma, então essa ligação começou a ligar-se aos celtas. Tanto se você for procurar na fonte, os celtas, alguns bispos se ligaram com a diocese de Roma no tempo passado. Depois de tudo, vieram os reis, os tiranos, ali naquela ilha britânica, então os celtas se afastaram um pouco, então continuou ali os reis dominando, que a gente sabe muito bem da história, então se dominou ali o anglicanismo por alguns reis, né, que agora a gente vê o anglicanismo aí, justamente da época do século XIV, XVI e XV até o século XIX, dominar. Né? É interessante isso também nesse contexto, né? Porque a gente pensa que o anglicanismo nasceu primeiro. Não, existe justamente toda essa porque foram história, né? De gerações. Era só essa colocação. Obrigado. Eu estou compartilhando aí o slide, não sei se vocês estão vendo. Tá bom? Tem umas informações aí. Está sobreposto, a gente não está vendo direito. Pelo menos eu não estou vendo direito. Se você puder apertar F5 agora no teu computador, ele vai aparecer na tela toda. E agora? Melhorou? Não, você pôs para apresentar os slides, reverendo? Botei F5. Não, então não apareceu para nós aqui, não. Aqui embaixo tem uma teclinha que você põe para apresentar. Embaixo no seu computador, na coisinha laranjada, que tem lá anotações, comentários, aí tem uma tecla, tem outra tecla, tem outra. Na quarta teclinha, se você apertar aqui, você apresenta os slides. Achou Atividades? Aí? Não. Lá na anotação, vendo? Anotações. Então, anotações. Lá na coisa amarela, alaranjadinha, na parte direita sua. Tem um chat, né? Aí tem os participantes. Não, eu digo no teu próprio computador. Entendi. Tá bom, vou. Agora. Isso, clica aí. Deu certo? Deu? Não, ele não tá apresentando. Se você quiser, eu mando para o teu e-mail. Sabe o que ocorre? Tem que fazer, antes de iniciar o compartilhamento da tela, tem que fazer isso que o senhor acabou de fazer. Começar a apresentar. Daí, então, vou parar. Para o compartilhamento. Daí, agora clica nesse mesmo botãozinho que o senhor clicou aí. Tá. Agora o senhor está vendo a apresentação, né? Dá um Alt Tab. Dá um Alt Tab para voltar para a tela do Google Meet agora. Volta para a tela do Google Meet, mas não saia da apresentação. Manda apresentar, agora vai ter a opção do PowerPoint e da apresentação. Daí o senhor tem que escolher a da apresentação agora. Apresentação de slide? E daí, para mudar o slide, o senhor vai ter que ir no programa PowerPoint ou na apresentação. Não foi, não? Se você quiser, manda para mim, eu apresento para você, acho que fica mais... Beleza. O senhor está num computador só, né? Daí tem esse pequeno detalhe aí que tem de fazer.
Ok, eu queria ouvir vocês. Como é que vocês veem essa situação dos celtas? Vocês entendem que a igreja celta era a igreja anglicana ou não? Apenas a igreja anglicana herda elementos da igreja celta? Eu acho que ela ainda não era a igreja anglicana, porque, no meu entender, ela ainda não tinha essa identidade, essa formação de se estabelecer como uma igreja. Mas ela tinha ali as sementes, assim, muita coisa do que foi preservado e que até hoje a gente carrega conosco, né, dentro da comunhão anglicana. Mas eu não acredito que eles se entendessem como uma igreja anglicana ainda. Eles não se viam, né, Norberta, como igreja ainda, né? Era como fosse grupos espirituais, né? Porque a igreja bem dizer começou com Henrique VIII, né? Ele que se organizou como igreja ali, né? Que chamou o povo para se tornar como igreja. Mas eles não eram diferentes, porque, querendo ou não, os celtas eram nacionalistas, né? Viviam no outro lado da ilha, né? Mas elementos mesmo da igreja, sim, né? O respeito pela mulher, pelo sagrado feminino, né? Toda essa evolução ecológica em defender a natureza, o sagrado com a natureza, né? Ambos são uma comunhão, né? Muito bem. Ótimo. Mais alguém? Então vamos para frente. Bom, partindo desse pressuposto, aí vem um momento bem interessante e bem conhecido da... Vou mandar o e-mail, tá? Da igreja anglicana, desculpa, da igreja na Inglaterra, que é o momento onde o Papa Gregório manda Agostinho e mais um grupo de monges beneditinos para cristianizar ou recristianizar a Inglaterra após as invasões dos anglo-saxões, né? Os chamados bárbaros. E interessante, né? Porque quando ele manda, talvez como não existia comunicação, eu acredito que eles não imaginavam que tinha alguma igreja ali, naquele local, né? Que fugiu para as montanhas, para outras regiões, né? E aí, quando ele chega lá, ao encontro entre o grupo, que era o grupo celta, né? E o grupo que já estava hegemônico nessa época, né? 597, já é século VI. O Jailson lembrou muito bem, os bispos ingleses, eles participaram do concílio de Nicéia e de Arles, segundo as fontes, né? Nicéia também é no Oriente. E ali há algumas questões questões que para a gente é até coisa muito simples, né? Mas talvez para eles não fossem. Data da Páscoa, eles tinham uma data diferente da Páscoa e uma forma de fazer a tonsura dos monges, né? Que também era diferente. A forma celta era diferente da forma romana. Mas há vamos dizer assim, um acordo e aquele grupo de cristãos independentes, né, vamos dizer assim, passam a aceitar, né, a submeter-se à jurisdição da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, isso é um marco dessa história dos celtas, porque a partir dali, vamos dizer assim, muitas de suas tradições vão ter que ser abandonadas, né? Alguns até falam que a mulher, né, na igreja celta, a Santa Brígida, né? Ela tinha um poder quase episcopal, né? Daí a história da ordenação feminina depois foi retomada e se baseando, de certa forma, nessa herança celta, que foi, vamos dizer, reprimida, que foi abandonada pelos romanos, né? Pelos católicos romanos, né? Que não aceitam a ordenação feminina.
não é? Pelo menos assim, oficialmente, mas claro que existem grupos lá dentro da Igreja Romana que também concordam com a ordenação feminina. E aí começa uma série de conflitos políticos na Idade Média entre os reis, né, e os arcebispos de Cantuária, porque o Santo Agostinho, né, o Agostinho de Cantuária, vai ser o primeiro que vai, vamos dizer assim, vai estabelecer aquela sé como a sé dos ingleses, lembrando que ele, mais na frente, vai receber o título de cardeal, né? Os cardeais são os eleitores do Papa, são papáveis, todos os cardeais, e é vamos dizer assim, é um cargo que na Igreja Anglicana não existe, né? O cargo de cardeal e o cargo de Papa, né? São os dois cargos que a Igreja aboliu na hierarquia. Ela manteve o tríplice ministério, né? Diácono, presbíteros e bispos, né? E depois com a parte feminina, nos três, onde foi aprovado, mas esse cargo de cardeal já não existe mais, e o Papa considerado apenas como bispo de Roma, né? Pelos anglicanos. Então, ali começa, eu mandei para ti, Vitor, já, viu? Vê se chegou no e-mail. E ali começa uma série de conflitos, porque o que acontece? Na Idade Média, existia, na verdade, antes da Idade Média, né? Desde de Constantino e Justiniano, no Império Bizantino, há uma tentativa de fusão entre o poder temporal e o poder espiritual. A espada e a cruz estavam juntos. Carlos Magno é um famoso caso disso, né? E teve um conflito muito grande na Europa, a chamada questão das investiduras. O que era a questão das investiduras? Era o fato de que os reis, né? Eles já estavam, o poder real estava crescendo, o feudalismo entrando numa certa crise, e o rei surge como aquele senhor feudal, o maior senhor feudal, que tinha mais terras, que tinha mais poder, mais servos, glebas, etc, etc. E ele se achava no direito de nomear o bispo, ou arcebispo. Né? A gente sabe de histórias, relatos, de pessoas que foram escolhidas para ser bispo com 12 anos de idade. Né? Pessoas que nem sequer sabiam ler, né? Não sabiam rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, quanto mais celebrar uma missa em latim, né? Fingiam que estavam celebrando em latim. Existem relatos sobre isso, né? Na época da Reforma, Lutero chegou a relatar vários casos como esse, que ele conhecia, né? Então, assim, e aí gerou esse conflito que bem mais na frente vai ser separado, né? A investidura política do bispo, né? Porque o bispo também era autoridade política, era dada pelo rei, o poder temporal, e a investidura religiosa dada pelo Papa, né? Essa foi uma questão que gerou uma série de conflitos. Mas eu digo, a história da Igreja Anglicana, né? A primeira vez que aparece o nome Igreja Anglicana é na época da Carta Magna, Vitor. Chegou aí, Vitor? Se você quiser colocar o slide para eu me basear, para eu não... Bota o primeiro esse... Pode passar a foto, né? Para o pessoal ver a foto, né? Tá, ok. Só um instantezinho. Então, como eu estou dizendo, na Carta Magna, que é a Constituição da Inglaterra, do ano 1110, existe um artigo, uma parte que diz: a Eclésia Anglicana será livre, a Igreja Anglicana será livre. Né? E muitos anglicanos usam esse artigo para dizer que ali já era a Igreja Anglicana. Né? Mas, novamente, como historiador, eu digo, olha, não era. Quando ele diz que a Igreja Anglicana será livre, ele está como que dizendo assim, se fosse nós, a Igreja brasileira será livre. Ou seja, a igreja daquele país será livre da interferência externa.
mas não falando ainda de uma denominação totalmente separada da Igreja Romana, no caso. Aí, essa imagem, né, muito bela, né, de um mosteiro, se eu não me engano é o de Glasgow, esse aí, né, a cruz celta, pode passar. Cemitérios, né, junto com a igreja, né. O primeiro bispo da Grã-Bretanha, interessante, gente, está citado na Bíblia, né, se alguém quiser olhar aí, está em Romanos 16:10, né, é citado por Hipólito de Roma, né, dá uma olhadinha aqui. Romanos 16:10, que é tido, segundo Hipólito, como um dos 70 discípulos de Lucas 10. Né? Vamos aqui, Romanos 16:10. Diz assim, ó, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Esse Aristóbulo foi o primeiro bispo inglês da Grã-Bretanha, né? Segundo os historiadores da igreja, né? E ele também é citado. Aí Hipólito vai dizer que ele é um dos 70. Não tem a lista dos 70, né? Mas Hipólito, um dos pais da igreja, cita como um dos grandes. Aí o Orildo está dizendo que a instrumentalização da fé pelos governos vem de longe. É verdade, não é? Alguém até diz, Orildo, que talvez seja uma das maiores tentações da igreja, né? Seja ela se tornar constantiniana, né? Ou seja, esse processo do rei ou do imperador ou do presidente querer tutelar uma comunidade religiosa. Pode passar, Vitor, por favor. Aí, santos de destaque, né, que a gente pode pesquisar, se quiser aprofundar, Santo Albano, São Patrício, né? São Patrício também muito famoso nos Estados Unidos, né? O dia de São Patrício, né? Pode avançar. Eu não vou aprofundar porque não tem tempo, né? A gente vou aprofundar o Venerável Beda, o São Columbano, né? Pode ir em frente. A presença dos 3 bispos ingleses no Concílio de Arles, né? Sim, os celtas, eu já falei, né? Eles tinham um culto à Virgem Maria, que alguns vão dizer que, de certa forma, é uma substituição, né, ao culto da deusa mãe, né? Que era praticado, né? Eles tinham essa ideia de combate à bruxaria muito forte, né? Outra data da Páscoa, a forma da tonsura, mais próximo da Igreja Oriental, né, do que a latina, local independente, e uma espiritualidade de vida orante, né, muito forte. Pode passar. Pode avançar. Pronto. Aí, pronto. Então, ali, para mim, é o cristianismo celta. Agora eu vou estar falando do cristianismo católico romano, que começa com Santo Agostinho de Cantuária. Por isso que há um tempo atrás, o Papa Francisco se reuniu com o arcebispo de Cantuária e deu a ele, né, uma réplica do báculo de Santo Agostinho, né, ou do Papa Gregório, não tenho bem certeza, porque ele é patrimônio, vamos dizer assim, das duas igrejas. Tanto a igreja romana considera ele muito importante, especialmente a da Inglaterra, quanto a igreja anglicana, a comunhão anglicana. Pode passar. Pode já, isso vai ficar gravado e depois o reverendo Vitor vai disponibilizar para a gente. Então, veja, eu vou começar a falar do cristianismo anglicano de Henrique VIII. Agora, veja bem, não é que Henrique VIII, eu vou dizer que o anglicanismo, como ele passou a ser no século XVI, ele é uma obra de Henrique VIII. Não é. De fato, não é. Por quê? Porque Henrique VIII era tão católico romano que ele não concebia uma reforma. Ele condenou Lutero, né, as obras de Lutero, a justificação pela fé, a questão de ser 2 sacramentos,
uma série de outras coisas. A missa na língua do povo, o casamento dos sacerdotes, tudo isso ele não concordava. Claro que a gente sabe que é muito fácil a gente também julgar ele, dizer assim, olha, era um safado, era um cara que já tinha outra mulher, e claro, mas ele, se a gente for ver a história dele, ele era um rei, segundo as fontes, né? Que tinha uma piedade, que conhecia as escrituras, que estava atormentado mesmo, ele acreditava, é a mentalidade da época. Ele acreditava que estava sendo amaldiçoado por Deus, porque ser amaldiçoado por Deus para ele era não ter um filho homem, né, naquele contexto, porque casou com a cunhada, né, com a esposa do irmão. Existe um versículo bíblico que ele citava, e o cardeal respondeu com outro versículo, dizendo que como o irmão tinha morrido, podia, enfim, era meio com uma discussão teológica assim, sobre a questão da sucessão, né? Mas o grande... E aí, eu não vou detalhar a história das mulheres dele, né? Mas eu posso dizer que a mais feliz foi a última, né? Que sobreviveu a ele, né? A questão de que na época também existia uma visão no meio cristão de que o adultério era punido com a morte, né? Então todas as mulheres que ele acusava de adultério, elas morriam, né? Infelizmente era dessa forma que as coisas aconteciam, né? Se realmente aconteceu o adultério ou não, eu deixo para Sherlock Holmes resolver, né? Eu não tenho condições de resolver, não. A Fernanda está falando do filme Ana dos Mil Dias, muito bem. É um filme interessante. Eu não vi esse filme, mas já fui recomendado a ver. Vou até olhar se tem no YouTube. A Netflix com certeza não tem. Vai ter a outra, né? Tem também a série de Tudors, né? Que mostra muito importante. Então, veja só, Vitor, a questão da historiografia marxista. A historiografia marxista, e eu fui formado uma boa parte por ela, né? Porque ainda é muito forte nas ciências humanas, ela leva tudo para o aspecto econômico. Então, para um marxista analisando a reforma anglicana, é o quê? Era um rei nobre que estava se aburguesando, e para isso ele queria confiscar as terras da igreja, né, vender os mosteiros e confiscar as terras, e não mandar mais os tributos, os impostos para Roma. Era isso. Ponto. Só que não seja isso, que isso também não esteja presente. Eu não estou negando isso. Mas eu acho que a gente empobrece uma análise quando a gente só vê um ou dois aspectos. A gente tem que ver todos os aspectos dessa ruptura. Pode passar. Então, eu digo muito assim, para quem chega para mim e diz que a igreja anglicana foi simplesmente fundada por Henrique VIII, sem negá-lo, sem negar a sua importância, né? E eu brinco até, Orildo, que hoje a gente não precisa mais, quando a gente não está bem no nosso casamento, nem matar o marido, nem matar a mulher, né? O feminicídio não é preciso, nem o homicídio é preciso ocorrer. Existe o divórcio, né? E para ele não existia divórcio. O que existiu foi uma anulação do seu casamento, feito pelo arcebispo Thomas Cranmer, né, que recebeu uma influência luterana e era a favor, sim, das ideias reformistas. Foi ele que anulou, entre aspas. Eu questiono muito esse instituto da anulação, sabe? Eu só acredito mesmo em anulação, Júlio, quando não há consumação do casamento, né? Mas quando há consumação, eu não consigo ver muita anulação. Eu consigo ver divórcio, mas não anulação. Mas o Cranmer foi muito importante, o arcebispo Thomas Cranmer. Então se fala muito de Henrique VIII, quando está se falando da reforma, mas não se fala de Cranmer. Cranmer foi o grande mentor, vamos dizer assim, da reforma anglicana que gerou o livro de oração comum. Essa liturgia que nós usamos na língua do povo desde 1552.
Certa vez, quando disseram que a igreja anglicana imitava a liturgia da igreja católica, alguém disse, não, é o contrário. A igreja católica imita a liturgia da igreja anglicana no seguinte sentido. A liturgia da igreja católica, na Idade Média, era uma liturgia bem maior e em latim, né? A liturgia da igreja anglicana, assim como da luterana, é uma liturgia eucarística mais condensada na língua do povo. E a partir do Concílio Vaticano II, que ocorreu somente de 1962 a 1965, e os anglicanos e luteranos estiveram presentes, a Igreja Católica Romana simplificou a sua liturgia e isso deixou ela muito mais parecida com a nossa, né? De forma que uma pessoa só percebe a diferença das duas liturgias se ela for quase um especialista em liturgia. Mas uma pessoa que não vive frequentando igreja, se ela assistir um rito anglicano e um rito católico, praticamente ela não percebe a diferença na celebração em si. A perceber nas músicas e outras coisas, mas na liturgia em si, não, né? E Cranmer, por outro lado, ele herda um legado do John Wycliffe, que é a chamada Estrela da Manhã da Reforma, né? Ele já defendeu tudo que ocorreu mais na frente, só que ele era só um padre e professor da Universidade de Oxford, né? Então era herege, era isso tudo. O William Tyndale, que está em cima, no lado direito, também foi uma pessoa muito importante, porque ele trabalhou na tradução da Bíblia, né? E o acesso à Bíblia é uma coisa que, para nós, anglicanos, é muito importante, né? É fundamental, é um fator de diferenciação do anglicano, hoje menos que os católicos também estão tendo acesso à Bíblia, estão lendo, mas era um fator de grande diferenciação, né? E dizem, ninguém sabe se é verdade, está no livro dos Mártires, que o William Tyndale faz uma oração pedindo que Deus abra os olhos do rei da Inglaterra e que ele permita que a Bíblia seja traduzida. E isso aconteceu, né? Mesmo ele sendo refratário à reforma, ele permitiu que fosse colocada uma Bíblia em cada paróquia. E essa Bíblia ficava acorrentada. Ninguém podia levar a Bíblia para casa. Ela ficava lá. E como os reverendos padres não sabiam pregar, Cranmer fez o livro dos sermões, onde o reverendo ia lá e lia o sermão que estava pronto, né? Uma forma de educar as pessoas teologicamente, biblicamente, catequeticamente. Ok? Pode avançar. Tem mais alguma coisa aí? Pronto, só para a gente fechar esse bloco e vocês poderem falar. E a rainha, e aí o reverendo Caetano, lá do Rio de Janeiro, ele diz assim, se é para escolher um fundador, como todo mundo quer um fundador para a nossa igreja, eu escolho a rainha Elizabeth, ou Isabel, né? Porque realmente, se a gente for... Eu também digo isso, eu concordo com ele nisso. Porque se Henrique VIII criou uma igreja, criou mesmo, essa igreja acabou no reinado de sua filha, Bloody Mary, né? Maria Sanguinária, que pede perdão ao Vaticano pelo pecado de heresia da igreja anglicana e reconcilia ela com o Vaticano e manda matar 300 anglicanos, inclusive o arcebispo Thomas Cranmer, né? Que no primeiro momento se retratou, mas conta, né, a história que quando ele foi para a fogueira, ele disse, queime primeiro essa mão, que foi com ela que eu assinei a minha retratação. Então, a igreja, vamos dizer assim, ela se estabelece para nunca mais se desestabelecer, né, a partir do reinado da Rainha Elizabeth, que ela tem uma situação muito difícil para gerir, né? Por um lado, ela era criticada pelos católicos como sendo bastarda, como sendo herege, como sendo protestante, e por outro, ela também era criticada pelos puritanos, pelos calvinistas, que não aceitavam, seguindo a orientação de John Knox, o pai do presbiterianismo, que uma mulher governasse. Então, ela sofria dos dois lados e ela teve a ideia, que é uma ideia política, mas que a gente levou um pouco para o campo teológico,
da via média, do anglicanismo ser a via média entre o catolicismo romano e o protestantismo, uma igreja ponte entre as duas. E por isso uma igreja que tem uma vocação ecumênica extraordinária. Eu acho que nenhuma igreja tem uma vocação tão ecumênica quanto a nossa igreja. Por quê? Não é porque sejamos melhores, mas é porque nós temos que começar a praticar o ecumenismo dentro dela. Nós temos que praticar o ecumenismo nesse sentido, de que você pode ter um anglicano anglo-católico, com devoção à Virgem Maria, que pratica, que reza o rosário anglicano, que faz adoração ao Santíssimo Sacramento, e tudo, né, tudo que tem direito. E você pode ter um anglicano, Loud Church, evangelical, que se considera simplesmente um pastor anglicano, pastor evangélico, que as celebrações são praticamente despojadas da liturgia. Em alguns países, não no Brasil, há reverendos que celebram como eu estou aqui, sem colarinho, sem paramento. Né? O próprio John Stott, que era muito conhecido, né? Raramente a gente vê ele de colarinho, de paramento, só vê ele de paletó e gravata. Enfim, ou seja, dentro da própria igreja tem que ter um diálogo, né? É bem interessante para poder as coisas caminharem, né? O Cleber está dizendo, né, que reza um rosário mariano mesmo, é verdade. A nossa paróquia, Cleber, a gente tem uma certa resistência do rosário anglicano. O pessoal quer rezar o romano, mas não, vamos rezar o anglicano, até melhor porque é menor, então a gente celebra mais compactamente, mas a cultura, né? A questão cultural. Pode avançar. Os 39 artigos de religião como sendo a grande confissão de fé da Igreja da Inglaterra. Né? O Brasil não aceita hoje como um documento confessional. Eu creio que pelo seu aspecto bem protestante e anticatólico, né? Os 39 artigos está expresso que a Igreja não pratica veneração ou adoração ao sacramento, nem usa imagem de escultura, nem acredita nem reza pelos mortos, purgatório, enfim, essa coisa toda, né? Apesar de que John A. Newman, que foi canonizado pelo Papa Francisco, dizia o seguinte, que os 39 artigos, ele critica os excessos do catolicismo medieval, e não o catolicismo em si. Né? Mas isso aí é uma coisa para a gente estudar. É importante todo anglicano conhecer os 39 artigos. Mesmo que não concorde com ele, né? Não somos obrigados. Olha lá. Pronto, vou dar uma paradinha aqui. Pode tirar um pouquinho o compartilhamento para a gente... porque eu acho que isso aí é o cerne, né? Assim, da história desse terceiro bloco, que é o bloco que estabelece a Igreja da Inglaterra, que é a igreja mãe da comunhão anglicana. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, pode fazer nesse momento. Cristiane, eu gostei muito da palavra que você disse, que a Rainha Elizabeth foi sim a fundadora da igreja. Não tinha percebido nesse contexto histórico a presença dela, apesar que falam dela, mas foi bem verdadeiro o que o senhor disse, tem fundamentos bem legais nisso. O reverendo Caetano, eu estou só aqui reverberando aqui. Mas bem colocado, bem legal. E sobre os 39 artigos da fé, bem legal. Acho que para a época, para poder separar um pouco a igreja anglicana da igreja romana, para poder diferenciar, dar uma identidade a ela, foi feito esses 39 artigos, né? Os excessos da fé romana, né? Isso. Mas não é assim, nada condenativo, mas para aquela época eles precisavam de algo para mostrar para os teólogos. E foi o que tiveram no momento. Muito bem, é verdade. E era uma época de confissões, né? Na época que a Igreja Luterana fez a Confissão de Augsburgo, que os presbiterianos fizeram a Confissão de Westminster, e a Igreja Romana fez o Concílio de Trento, enfim, cada um estava fazendo suas definições, né?
O mundo estava passando por mudanças nessa época, né? Precisava, né? Grandes. A igreja anglicana não podia ficar para trás, né? Verdade. Maurício. É encantador, né? E assim deixa a gente completamente fazer uma viagem. Eu estou me lembrando agora na minha caminhada na igreja, lá no início dos anos 20, lá no início, né, em 99. E aí era um conflito, entender toda essa história, todas essas informações, muitas informações. E hoje em dia eu me sinto tão feliz, né, e acredito que todo ano eu faço questão de rever, né, a história da minha igreja. Acho que é interessante conhecer a história da minha igreja e sempre estar lembrando detalhes importantes. Mas sempre me deixou assim, encabulado, como a gente diz aqui no Nordeste, quando alguém insistiu o tempo todinho em dizer que era a igreja do rei Henrique VIII, né? E essa contenda, né, dos católicos romanos querer tirar da igreja, né, essa caminhada ecumênica, essa caminhada de igreja que tem uma história, de uma igreja histórica, e colocar a gente como a questão do casamento, né? A questão de um camarada que queria casar várias vezes para que a igreja, para que ele tivesse direito, né, a permanecer na igreja. É meio complicado isso, né? Fica até meio complicado até para falar. E quando eu coloco muitas das vezes, conversando com pessoas católica romana que insiste em dizer que é a igreja do rei, eu coloco sempre a pessoa da mulher, né? E aí eles ficam sem ter o que dizer. Eu acho que é interessante, né? Essa leitura dessa igreja que enriquece a gente, enriquece também aqueles que estão chegando à igreja para conhecer essa história tão bonita. Tão bonita e tão ecumênica. A gente percebe que é uma igreja que, entre campos e barrancos, sobreviveu até hoje, né? Até hoje. Então, de parabéns os irmãos aí do distrito que iniciaram e trouxe essa figura tão interessante como é o reverendo Gestione, né? Trazendo coisas assim tão provocativas, né? Que anima a gente a querer mais estudar. E é bom quando o palestrante, o professor, ele motiva isso, né? A história traz no coração da gente o desejo de querer saber mais dessa igreja, dessa história dessa igreja, da nossa igreja. Estamos de parabéns. Ivaldo, eu me lembro agora dessa... Você entrou na igreja antes do que eu entrei em 2001, entrei em 99, e o Bispo Robson falava muito disso, né? Ele dizia assim, nós somos a mais católica das igrejas protestantes e a mais protestante das católicas, né? Ou católica para toda a verdade de Deus e protestante contra todo erro humano, né? Então ficava nessa... Era difícil realmente a gente entender isso. É verdade. Outra coisa também é essa primavera, né, da identidade da igreja brasileira, né, da nossa igreja aqui, né? Sim. Que quando eu entrei em 2013, eu tinha um conceito que a igreja era uma igreja romana protestante, né? Eu tinha muito isso, né? Brigava, batia a boca qualquer um, que eu era anglicano e aquela coisa, e que um que explicava, e nós não tínhamos uma identidade própria, a igreja. A igreja vivia das primaveras da igreja da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? E não foi só ter uma identidade e uma primavera dentro da IEAB, a partir do sínodo, que colocou o episcopado feminino, reconhecendo o episcopado feminino, e também o casamento igualitário. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Que até no JAB, em 2015,
tinha muitos rumores, grupinhos de bate-boca, assim, né, de um defendendo a tese do outro, os jovens dentro da igreja batendo boca um com o outro, diocese tal com diocese tal, pensando sobre casamento igualitário e episcopado feminino, onde tinha a Marinês, que não era nem bispo eleita ainda. E nós falava, nós vemos um báculo na mão dessa mulher. Logo mais essa profecia se cumpriu. Então, assim, eu acho que só tivemos uma primavera e uma identidade dentro da igreja por agora, que antes disso nós vivíamos de teses de teólogos de outros países, de outras igrejas, de igrejas mães como Estados Unidos, da Inglaterra, né? Muito bem, muito bem. Eu acho que o Kleber pediu, né, a palavra antes, se eu não me engano. É isso mesmo, acho que eu ia falar. Foi sobre os 39 artigos que dá para ser um ponto de referência hoje para movimentos que são cismáticos dentro da comunhão anglicana e até dentro da nossa própria IEAB, que tomam os 39 artigos como uma certidão de legitimidade do, entre aspas, autêntico anglicano. Nós somos anglicanos autênticos porque nós seguimos os 39 artigos, né? Então, eu acho muito importante, né, sempre lembrar essa questão dos 39 artigos como instrumento de legitimidade utilizado por algumas cisões da igreja, né? E o que a gente vê, né, pela apresentação, e que eu acho que é importante para nós, enquanto anglicanos, sabermos, é que os 39 artigos, eles fazem sim parte da nossa identidade, né, porque está aí, né, na Igreja da Rainha, não na Igreja do Rei, mas na Igreja da Rainha Elizabeth, né, eles fazem parte, eles influenciaram a constituição da igreja, mas eles entram na nossa identidade não como uma igreja confessional, né? Não como uma igreja confessional, mas como uma igreja que no seu processo histórico procurou contestar, né? Ou seja, no início, quando a gente começa a ser anglicano, quem não é nascido anglicano, a cabeça fica confusa. Ah, mas tem os 39 artigos, vocês não respeitam, então vocês não são anglicanos. O que daí dá espaço, né, para quem não está ainda ambientado com esse ambiente confuso, que é o anglicanismo, vamos usar uma palavra bem, esse ambiente confuso que é o anglicanismo, fica achando, mas se tem os 39 artigos, eles não estão respeitando os 39 artigos, então eles não são anglicanos são esses aqui, né? É bem interessante isso, porque a Igreja do Brasil, ela eu vou falar do Brasil agora não, mas só de falar isso, ela, durante uma boa parte da sua história, Orildo conhece mais do que eu, né? Citou aí o grande historiador o reverendo Duval Paiva, né? Que escreveu a história anedótica da igreja. Eu quero esses artigos, viu, Orildo? Ele, durante uma boa parte da sua história, a igreja, por ser uma igreja confessional, de origem evangelical, os 39 artigos vinham no Locke, né? Como a importância dele. Depois, quando a igreja foi fazendo a sua transição para uma igreja ecumênica mais aberta, ela passou a ser uma referência histórica. Não é que não há referência histórica, não é que não tenha seu valor, mas eu não posso usar os 39 artigos para dizer, olha, não, está aqui nos 39 artigos que não pode, sei lá, fazer veneração do Santíssimo Sacramento. Então, você está errado, reverendo Jesse, onde você está fazendo. Não. Eu digo, eu não me guio por 39 artigos. A gente crê nos credos e no quadrilátero de Lambert. Né? E, claro, a pastoral do nosso bispo, da nossa bispa, lógico. Mas a gente não reza aquela cartilha dos 39 artigos, não. Né? Mas foi boa a tua colocação, né? E acaba confundindo mesmo. O Orildo também falou do desconhecimento do ethos anglicano, né? A unidade na diversidade. E o conhecimento da história da igreja anglicana resultou em tantos cismas na igreja, na matriz anglicana brasileira. A gente pode falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas eu só lembrei, Orildo, quando no meu livro, depois eu vou fazer o merchan, né, se for autorizado, um dos capítulos eu uso o seguinte título: Anglicanismo, uma casa dividida. Esse título eu tirei de uma revistinha Sentinela dos Testemunhos de Jeová. Estavam distribuindo,
E aí eu comprei a revistinha e tinha lá uma matéria sobre a igreja anglicana, eles não entendendo, né, que as disputas, vamos dizer assim, ou posicionamentos diferentes que tinham dentro da comunhão anglicana, eu creio que foi de 98, que eles estavam citando, né, sobre a questão da homoafetividade, enfim. Então eles queriam citar aquela passagem que Jesus fala que uma casa dividida não vai subsistir, né? Mas o testemunho de Jeová também já tem divisão, né? Para eles não esconderem, né? Então é bem interessante essa maturidade que a gente tem que desenvolver para ser anglicano, né? E reconhecer que o anglicanismo é diverso mesmo, não é homogêneo. Fala, Vitor. É só por uma questão de ordem, né? Fazer o papel do chato aqui. Organiza. Isso. Primeiro, agradecer a presença de alguns irmãos que estão entrando aí, né? Houve 2 irmãos que entraram, que eu não vi, e o último que entrou agora foi o Marcos Teixeira. Seja bem-vindo. Tá? Sejam bem-vindos aí a todos que entraram depois. E aí, a nossa intenção, reverendo Gersione, é não ultrapassar as 19 horas do nosso horário do MS. Então, eu sei que o senhor é um grande contador de histórias, mas também temos um horário assim para poder seguir, né? Então, se o senhor tem assim, já estamos... Tá tão bom. Mas minha esposa vai agradecer, que ela está preparando a janta ali, eu tenho que ir, já daqui a pouco chegar lá. Então, até que horas? Até que horas? Aqui no meu é 19h22. Isso mesmo. Então, vamos assim, no máximo, aí até as 20 horas para você e às 19 horas para nós aqui do horário pantamazônico, ok? Então, só para se organizar aí nas suas reflexões aí. Beleza? Muito obrigado aí. Então, veja bem, o anglicanismo da Inglaterra, esse anglicanismo estabelecido pela rainha, apesar de ser muito, muito interessante dentro daquele contexto, né, inglês, ele tinha um problema, na minha visão. Ele era, digamos assim, ele não respeitava a liberdade religiosa. Todos tinham que ser anglicanos, né? Aquele princípio, um rei, uma lei e uma fé, certo? Então, como o anglicanismo foi estabelecido, todos tinham que ser anglicanos, né? Então, quem não queria ser anglicano, seja católico romano, ou seja um protestante não conformista, como era chamado, né? Aqueles que não se conformavam com a igreja estabelecida, ou os puritanos, aqueles que queriam purificá-las dos trapos do papismo. O que é que seria, Ivaldo, os trapos do papismo? Esses paramentos que nós utilizamos, né? Os protestantes não aceitavam o uso de paramentos e nem o sinal da cruz também. Eles ficavam muito irritados quando se fazia isso. Achavam que isso era sinais do Papa, né? Então, o que aconteceu? Essas pessoas, elas sofreram perseguições, infelizmente, né? Da mesma forma como anglicanos foram perseguidos, também anglicanos perseguiram, né? E eles fugiram para a terra prometida deles, que seria os Estados Unidos, no chamado Mayflower, né? Os pais peregrinos, né? Em busca de liberdade política, né? Já que no absolutismo não existe liberdade política, também liberdade econômica, né? Porque se viu o mercantilismo, lá eles podiam praticar a livre iniciativa, e a liberdade religiosa. Então, são 3 liberdades muito importantes para essas pessoas que vão para a América, né? Para a América. Apesar de que puritano ganhou outro sentido, né? Mas o sentido original é esse. Pode passar. A Bíblia do rei King James, eu ganhei essa Bíblia no meu aniversário, agora, recente. Eu recomendo todo mundo ter a Bíblia King James, porque ela é um símbolo da nossa igreja. Assim como o Locke é um símbolo da nossa igreja, a Bíblia King James é um símbolo da nossa igreja. É a Bíblia mais lida do mundo. É a Bíblia mais adotada e lida do mundo,
e considerado, né, pelos especialistas um dos melhores textos das Escrituras, porque ela parte dos originais hebraico, aramaico e grego, e não do latim. Muito bem, o Júlio está lendo a história do anglicanismo nos Estados Unidos. É verdade, é muito interessante. Vou recomendar tanto o da Igreja da Inglaterra quanto o da Igreja Americana. Muito bom. Vou recomendar mais outros no final. Então, pode passar. Interessante que a Bíblia King James ela não tinha originalmente notas de rodapé, porque a ideia não era uma Bíblia dogmática, mas era uma Bíblia para você poder ler as Escrituras. Mas a doutrina em si, você ia aprender nas pregações, ver a liturgia, o que a liturgia dizia, né? O princípio do lex orante, lex credendi, né? Aquilo que nós oramos é o que nós cremos. Ao contrário da Bíblia de Genebra, né? Que ela surgiu uma certa oposição entre a Bíblia de Genebra e a Bíblia King James, do rei James ou rei Tiago. A ordenação feminina, né? Que realmente, Ivaldo, é um grande legado da Igreja Anglicana, né? Talvez, de certa forma, a gente honra o fato de que a líder política da nossa igreja no mundo, a maior líder política, né, é uma mulher, é a Rainha Elizabeth II, claro que é só da Inglaterra e da comunidade britânica, mas, eita, tem que colocar o carregador aqui, mas não deixa de ser algo muito importante, né? A reverenda Florence Lintin Oi, né, na China, foi o primeiro caso de ordenação feminina. Eu queria que alguém falasse alguma coisa sobre isso, enquanto eu coloco aqui na carga, para não para não descarregar enquanto eu estou falando, tá bom? Só um minutinho. Fala da importância dessa mulher e o ministério dela. Por que o bispo da diocese de Hong Kong resolveu ordenar uma mulher? Então, aproveitando o momento que o reverendo está se preparando aí, eu queria acolher, então, quem chegou aí é o Amarildo. Seja bem-vindo, Amarildo. O Amarildo daqui de Campo Grande também, faz parte do CEBI, né? E está com a gente aí também nesses momentos de formação, né? Entrou um outro irmão aqui, acabou de entrar, que eu me permiti ele aqui, deixa eu só achar ele aqui. Pedro Ivo, me parece. Bem-vindo, Pedro, é daqui de Porto Velho, bem-vindo. Ah, ótimo, seja bem-vindo, meu irmão, Pedro Ivo, seja muito bem-vindo à nossa formação aí, nós vamos ficar até as 19, então eu estava falando para o Amarildo, pode entrar, Amarildo, que ainda dá para pegar bastante coisa boa ainda, tá? E aí, agradecendo novamente ao reverendo Gersione, né, pela paciência e pelas conduções aí. Vamos dar continuidade. Pronto, reverendo, podemos continuar? Vamos sim. Beleza. Então veja bem, por que o bispo lá da China teve a ideia de ordenar a primeira mulher sem ter sido aprovado na comunhão anglicana, que já existia, né, nessa época. Não sei se vocês sabem o motivo, né? Não sei se alguém aqui já sabe, mas basicamente foi por uma necessidade pastoral, né? Devido à guerra, né? Muitos homens morreram, não tinha tantas vocações, e aí o bispo lá teve a ideia de ordenar a primeira mulher, com certeza motivado na ideia do texto bíblico, né, na carta aos Gálatas, que diz que em Cristo não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, né? Todos somos um. Júlio está saindo, né? Já tem um compromisso aí, mas valeu, Júlio. Obrigado pela tua presença aqui, tá? Então pode passar, reverendo. Marildo, bem-vindo do CEBI. Também participo do CEBI. Na nossa paróquia temos uma escola ecumênica
do CEBI. Agradecido, reverendo. Agradecido pelo apelido. Faz bem. E aí a gente vai falar agora de algo que não foi planejado. Para mim, Norberta, ninguém nunca sonhou de existir uma comunhão anglicana. O que, na verdade, foi pensado foi uma igreja para os ingleses e, no máximo, para as colônias inglesas ou para a comunidade britânica, né? Dentro daquele contexto de imperialismo. Mas, a partir da independência dos Estados Unidos, há uma necessidade daquela igreja que não era a única igreja, né? Vocês sabem que na colonização dos Estados Unidos foi diferente da colonização do Brasil, né? Não era uma colônia na América, eram 13 colônias. E tinham igrejas diferentes, igreja católica, romana, igreja presbiteriana, batista, congregacional, metodista, enfim, episcopal, anglicano, enfim, tinha uma diversidade. Mas quando quando o país teve a independência, eles não iam mais se chamar anglicanos, porque anglicano é referência à Anglia, à Inglaterra, né? O nome já estava descartado. Mas tinha uma coisa que diferenciava eles dos demais, era o episcopado. E alguém pode dizer, mas a Igreja Católica também é episcopal. É verdade. Só que a Igreja Católica é papal, né? Tem o Papa. As igrejas evangélicas são os pastores, os presbíteros, né? E a Igreja Anglicana, os bispos. Então, foi uma forma que eles encontraram de diferenciar, apesar de que a metodista também é episcopal, mas como já é filho da nossa, né? Então, a gente não disputava com eles essa hegemonia. Então, quando surge a necessidade de ter um livro de oração que não tivesse oração pelo rei, né? Que o antigo livro rezava, orava pelo rei, né? Então era preciso uma mudança na liturgia, uma mudança na concepção da igreja, e aí surgiu a necessidade de uma sagração de um novo bispo que não fosse mais submisso à coroa inglesa. E a solução encontrada foi o bispo da Escócia, os bispos da Igreja da Escócia, né, fazerem a sagração do Samuel Salisbury, que pôde, a partir dali, dar sequência à Igreja como sendo a primeira província da futura comunhão anglicana, digamos assim, né? Pode passar. Vou dar uma corridinha, no final a gente conversa mais, né? Já falei, né, da independência, eu digo assim, tirando a Inglaterra, onde a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, né, como ela é chamada lá, não é nem chamada de igreja anglicana, The Church of England, a igreja da Inglaterra, ela é a igreja oficial, ela, no parlamento inglês, tem 26 bispos diocesanos da igreja anglicana, independente do partido político que esteja comandando, eles têm assento na Câmara dos Lordes Espirituais, né? Também o primeiro-ministro, obrigatoriamente, tem que ser da igreja anglicana, né? E até 1923, Amarildo, só podia ser funcionário público na Inglaterra quem fosse anglicano. Quem não fosse era considerado traidor da pátria. O negócio era pesado. Tirando lá o caso da Inglaterra, os Estados Unidos é o país que a nossa igreja teve mais influência. A Catedral de Washington é da nossa igreja, independente da religião do presidente, há uma celebração de ação de graça. Claro que quando o presidente é católico, que é uma exceção, né, eles não vão para a nossa igreja, eles vão para a igreja católica. Mas todos os outros, mesmo que não sejam anglicanos, eles vão para a nossa catedral. Teve 14 presidentes da nossa igreja, Estados Unidos, né? O último foi George Bush pai, que não é uma boa referência, mas é o que a gente tem, né? E o George Bush filho foi batizado na nossa igreja, mas depois foi para a igreja metodista, graças a Deus, ficou por lá. Certo? Pode passar. Sim, e quem fundou os Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, eram anglicanos, né? Eram anglicanos e também eram maçons, né?
Samuel Salisbury, né, o primeiro bispo, né, que assumiu a igreja nessa nova fase, pode adiantar. E eu peguei essa foto na internet e eu achei interessante, né? A reverenda lá, a Lin Tin-Oi, né, ela foi ordenada, mas ela não pôde exercer o seu ministério porque não estava regulamentada ainda na igreja anglicana, na comunhão anglicana, digamos assim, que é um conjunto de províncias autônomas. A igreja anglicana não é uma igreja, como a igreja católica é uma igreja, mas é um conjunto de igrejas em comunhão, né? Um pouco mais parecido com a igreja ortodoxa, né? Que tem várias igrejas em comunhão. Essa aí é uma foto que mostra os 40 anos das primeiras ordenações femininas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi pioneiro da ordenação feminina. Ela foi em 1974. E a primeira ordenação regular foi da Jacqueline Mills, em 1977. No Canadá, a primeira em 1976. Na Nova Zelândia, em 1977. No Brasil, a reverenda Carmen Etel, em 1985. E na Inglaterra, em 85, a gente aprovou tudo no Brasil, né? Já para diácona, presbítera e bispa. Apesar de que bispa só foi eleito bem depois. E na Inglaterra, em 87, aprovaram para as diáconas, né? E em 94 para as presbíteras, né? Chamada mulher padre, Amarildo. Homem preste. Pode passar. Aqui a Bárbara, né? Que foi uma das primeiras. É a Bárbara que está no cantinho aqui. Em 2015, somente, a Igreja da Inglaterra, né, sagrou a sua primeira bispa, né, a bispa Liv Lane, e pelo fato da Igreja da Inglaterra agora ter uma bispa, Marcelo, é possível que num futuro próximo nós tenhamos uma arcebispa de Cantuária, né? Até hoje não foi possível porque não tinha nenhuma bispa, né? A escolha do arcebispo é feita por uma comissão, né? Essa comissão lista 3 nomes. Desses 3 nomes são passados para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro tira um, deixa 2 e a rainha escolhe quem vai ser o próximo arcebispo ou futuramente arcebispa, porque ele tem um papel político, né? Ele é chefe de Estado, tem status de chefe de Estado e está na sucessão da rainha. Se morrer a família real e o primeiro-ministro, ele assume o governo da Inglaterra. Nunca aconteceu, né? Mas é uma probabilidade. E no caso, se um dia, que eu acho que não vai acontecer, a rainha Elizabeth falecer, há uma cerimônia onde ela vai ser coroada como rainha da Inglaterra e também chefe da Igreja Anglicana pelo arcebispo de Cantuária. Então tem essa ligação lá muito forte. Houve uma tentativa com o arcebispo Ron Williams de separar a igreja do Estado. Ele era favorável, mas os ingleses não aceitaram como uma boa ideia. Pode seguir. O livro de oração comum, né? Eu já falei dele. Tipo, Amarildo, assim como vocês têm a liturgia diária, né? O livrinho que vai saindo, sendo publicado, os anglicanos têm o Locke. E sempre eles podem estar usando diariamente aquelas orações, fazendo ali as matutinas, as vespertinas, as completas, né? E a liturgia da Eucaristia dominical também. Não precisa do jornalzinho, né? A gente aboliu o jornalzinho. Pode passar. Pode passar? Né? O livro de oração e o himnal, né? O inário, né? Que quando a gente vai nas igrejas anglicanas mais tradicionais aí do sul e do sudeste, Ivaldo, a gente vê lá as estantes onde tem Bíblia para todo mundo, onde tem Locke para todo mundo e onde tem os inários episcopais, né? Lá todo mundo usa o inário, não usa esses cânticos modernos das músicas gospel, do Padre Fábio de Mello. Lá não usam isso. Eles usam só aqueles hinos tradicionais e no piano, né? Norberto está lembrando, tem um devocionário muito bom da nossa igreja, que a gente também usa para nossas reflexões, que é o Sementes, que é uma publicação da Diocese Meridional. Ok? Vamos em frente, que o tempo está fugindo. O quadrilátero de Lambert, isso é muito interessante também, né? Quer dizer,
O quadrilátero de Chicago-Lambert, né, surgiu nos Estados Unidos a partir da diversidade da igreja anglicana e começaram a se pensar, além dos credos, além da liturgia, o que é que une todos os anglicanos no mundo, né? Então estabeleceram 4 pontos, né? Por isso um quadrilátero. Lambert, porque é o palácio onde o arcebispo de Cantuária mora, né? Chicago, porque começou, quem fez a ideia inicial foi nos Estados Unidos. Então ele estabelece 4 pontos que são comuns aos cristãos. É um quadrilátero ecumênico, né? Porque todo cristão aceita as escrituras do Antigo e Novo Testamento como contendo, isso é muito interessante, já nos afasta do fundamentalismo. A Bíblia contém todas as coisas necessárias para a salvação. Ou em outra versão, Kleber diz, a Bíblia é um testemunho da palavra de Deus. Né? É diferente de você dizer que toda ela é a palavra de Deus. Ali também tem as palavras humanas, né, que estão condicionadas pela história, pela cultura. Né? O episcopado histórico, adaptado às diversas necessidades, mas não um episcopado administrativo. Bispo para a gente não é um cargo administrativo, que você passa aqueles mandatos, depois você sai e não é mais bispo. Não, para nós é um cargo, vamos dizer, vitalício no sentido de que é por toda a vida o episcopado, a menos que você for deposto. Né? Claro que tem aposentadoria aos 60 ou 68 anos, mas é um cargo vitalício para bispo. Os credos, né? Nós só usamos 2 credos, nós não usamos mais o credo atanasiano, que é considerado um pouco antiecumênico, né? A linguagem meio agressiva. Só o credo dos apóstolos, como símbolo batismal, com algumas mudanças nas palavras, né? Hades no lugar de mansão dos mortos e ressurreição do corpo no lugar de ressurreição da carne, mas isso não altera o sentido. Assim como na luterana também eles usam Cristo desceu ao inferno, no lugar de desceu ao Hades, à mansão dos mortos. O credo niceno, que é um credo mais completo, né, uma declaração suficiente da fé cristã. E, por último, os sacramentos. Né? Os sacramentos do batismo e da Eucaristia, administrado com o uso das palavras instituídas por Cristo e com os elementos ordenados por ele. Isso aqui já geraria toda uma discussão, né? Então, tem que ser com vinho, não pode ser suco de uva, tem que ser com o pão, um pão sírio, um pão especial, um pão sem fermento, uma hóstia, ou não pode ser com beiju, pode ser com pão Recife, né? Tem toda essa discussão que eu não vou entrar, porque não é o caso, mas quero dizer assim, que para os anglicanos, a vida sacramental não se resume a esses 2, tá? Esses são os principais, os necessários para todo cristão. Mas nós também temos os 5 ritos sacramentais ou sacramentos menores, né? Da confissão, que na igreja anglicana é opcional, mas pode haver a confissão auricular, né, individual, a unção dos enfermos, a crisma ou confirmação, Depois que apareceu, tem um comentário interessante de Aurino. Eu me perdi aqui. O matrimônio, né, que é a minha especialidade, né, Vitor? Ivaldo, quando o pessoal criticar a igreja anglicana por causa do divórcio do rei, você diz o seguinte: olha, a maior parte dos que nos procuram são católicos, viu? Para fazer os casamentos. É verdade, é verdade. E o Papa Francisco não teria problema nenhum com isso. Ele faria esses casamentos sem nenhum problema. O problema é o direito canônico que não deixa. Então, para nós, todos eles têm o seu valor. Agora, não é obrigado ninguém se ordenar, não é obrigado ninguém se casar, não é obrigado se confessar, né? Nem sequer ser confirmado ou recebido. É uma possibilidade, né, interessante, né, para a gente. Ok? Pode passar. Depois vocês vão fazer as considerações para melhorar, né? A primeira conferência de Lambert, né, que foi, na verdade, o que eles queriam era tipo que a igreja anglicana fizesse um concílio universal, tipo o Vaticano II ou o Vaticano I, para definir as questões, para estabelecer decretos que tivessem validade no mundo inteiro, porque surgiu uma polêmica lá na diocese de Natal, Jailson, não na nossa aqui, né? Natal, lá na África, surgiu um bispo
chamado Colenso, que não acreditava na autoria de Moisés, do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e aí disseram que era heresia e tal, e tinha que definir isso. Bom, o que eles aceitaram foi fazer uma conferência, ou seja, uma reunião, onde os bispos, na época só os bispos, né, hoje os bispos, os maridos, as esposas, enfim, se reúnem, né, para tratar os temas, para ter momentos de oração. No passado faziam até votações para dizer qual seria o posicionamento majoritário da igreja sobre vários temas, mas nunca para definir cânones para outras províncias autônomas, nem muito menos para a diocese. Pode passar. Vamos lá. Aí, 2008, olha, já estamos chegando. 2008 é uma foto bem mais bonita, né? Bem mais colorida. E eu quero que vocês achem aí, vocês são bons de aquela caça-palavra, né? Vocês vão caçar o bispo. Se vocês acham aí o nosso primaz da época, Vitor não vale, né? Que é íntimo dele. Dom Maurício, né? Onde é que ele se encontra aí nessa foto? Roberta já achou. Marcos, obrigado, Marcos, pela palavra, pelo incentivo. E o Orildo diz o seguinte: um discípulo nordestino compartilhando vasto conhecimento anglicano. Muito bem, com os anglicanos amazônicos, né? Obrigado, meu irmão. Então, Dom Maurício está aqui, eu vou ter que dar a resposta, né? Está aqui ao lado da bispa Catherine, a primeira bispa presidente, né? Ou primaz da igreja, né? Estão aí ao lado, não é à toa, né? Porque a igreja brasileira, ela é filha da igreja americana, né? E é neta da igreja da Inglaterra. Nós herdamos os dois, por isso ficou episcopal, em homenagem aos americanos, e anglicano, em homenagem aos ingleses. E do Brasil, porque nós somos brasileiros, não somos americanos, não somos ingleses, né? Ok? Pode passar. 71, né? A primeira reunião do Conselho Constitutivo Anglicano. Essa foto não é de 71, não, tá, gente? É uma foto recente, e tem uma pessoa aí, Norberto, da nossa diocese, a Diocese Anglicana do Recife, e eu vou dar uma dica: ela está atrás do arcebispo de Cantuária, é uma leiga, e tem uma do Rio de Janeiro também, uma reverenda aí, que participou dessa reunião, que é considerada a reunião mais importante dos instrumentos de comunhão da Igreja Anglicana, que é o Conselho Consultivo. Por que é a mais importante? Porque nela estão os bispos, estão diáconos, presbíteros e também a representação leiga. Para nós, o povo de Deus são os leigos, não existe clero se não existir leigos, né? Somos todos membros desse mesmo corpo. Está aqui atrás do arcebispo, o arcebispo está bem no meio, mostra aí, Vitor, o arcebispo, circula aí. E temos atrás a Ana Luísa, né, a doutora Ana Luísa, ali atrás, e ao lado a reverenda Inamar, do Rio de Janeiro, tá bom? Lá da Catedral Bom Samaritano, a esposa do reverendo Gustavo. Pode passar. Pode avançar. Também essa foto não é de 78, não, tá? Eu estou só dizendo que em 78 começou a ter o encontro dos primares. Isso. E aí vocês têm que encontrar o nosso primaz da época. Eu vou dar uma dica: ele é gaúcho, Orildo, não de Bagé, é de Santa Maria, de gaúcho não, desculpa, ele é nordestino, mas é bispo da Diocese Anglicana de Santa Maria, né? Está ali também por trás do arcebispo de Cantuária, o bispo Chico, né? Chico Silva, né? Chico Silva. Muito bem, está aqui ele. Pode passar, é um encontro bem menor, mas um encontro muito importante, né? Pronto. A primeira bispa sagrada na Igreja Episcopal Anglicana, dos Estados Unidos, na comunhão anglicana, foi a bispa Barbara Harris, em 1989. Ela faleceu há pouco tempo, né? Foi noticiado. Muito bem. Era negra e bispa, então ela quebrou 2 paradigmas, né, na cultura americana. Pode passar. As primeiras bispas anglicanas reunidas na Conferência de Lambert em 1998, né? E aí você percebe que ainda tem uma hegemonia branca entre elas, né, no perfil, né, delas. Por quê?
porque como a igreja anglicana hoje ela é maior em países da África, países como a Nigéria, Uganda, Quênia, mas só que lá tem uma situação do patriarcalismo mais forte, a questão da influência do islamismo, isso tudo dificulta certos avanços na igreja nesse local. Por isso você não tem a presença ainda africana, né, tão forte. No episcopado feminino, né? No episcopado feminino. E aí chegamos, finalmente, nosso irmão que falou disso logo no início, que eu puxei esse assunto, o bispo Jane Robinson, o primeiro bispo homoafetivo assumido, né? E o pessoal dizia muito na época, olha, bispo gay, todas as igrejas sempre tiveram. A diferença é que esse foi o primeiro assumido, né? Publicamente, era casado, e primeiro foi casado com uma mulher, chegou um momento na vida dele, tem um documentário muito interessante chamado O que Diz a Bíblia, que ele narra um pouco disso, né, da experiência dele, de que ele criado numa família evangélica, episcopal, mas de linha evangélica, e para ele era muito difícil tomar essa decisão que ele tomou de romper, mas a esposa entendeu, esteve presente na sua sagração, inclusive tem uma coisa muito triste, né, que ele teve que ser sagrado com colete à prova de bala, porque houve muitas ameaças de morte a ele, né, e depois ele acabou se divorciando, né, do companheiro dele, do marido dele, e hoje ele é bispo emérito. Mas foi um marco, um divisor de águas no mundo anglicano, a sagração de Jane Robinson em 2003, né? 2 ou 3, agora estou em dúvida, voltei um pouquinho. Em 2009 foi sagrada a primeira bispa lésbica, a bispa Mary Glasspool, né? E aí o feminino, né? Um masculino e outro feminino, que mostra a diversidade, a abertura. Pode passar. Não vou poder aprofundar nada, porque tenho 7 minutos para terminar. Em 2009, o Papa Bento XVI, ele, segundo o Vaticano, né, motivado por alguns anglicanos mais tradicionalistas, que não aceitavam nem o episcopado feminino, nem as aberturas da igreja anglicana em algumas partes do mundo para a inclusividade de gênero, segundo eles, né, 400 mil anglicanos pediram ao Vaticano que criasse uma estrutura para receber os anglicanos na Igreja Católica Romana e que pudessem, dentro da Igreja Católica Romana, preservar um pouco do patrimônio litúrgico e da espiritualidade anglicana, né? O Papa criou essa provisão, que é essa constituição, esse ordinariato, desculpa, chamado Anglicanórios Coetum, que significa grupos de anglicanos. Não é uma conversão individual, mas seria uma conversão de grupos, paróquias, né? Segundo o que eu tenho conhecimento, de 400 mil, se transformou em 2 mil, né? Foi realmente a quantidade de anglicanos que passaram para a Igreja Romana. A Igreja Romana não aceita a ordenação, a validade da ordenação da Igreja Anglicana, por causa de um problema, segundo eles, de intenção, lá na época da reforma do rei Eduardo VI, né? E aí ela faz uma ordenação, uma nova ordenação sobre esses presbíteros, ou até bispos anglicanos. Os bispos teriam que voltar a ser presbíteros, eles não poderiam continuar no episcopado, porque a Igreja Romana tem padres casados no rito oriental, mas não tem nenhum bispo casado. E na Igreja Anglicana tem bispos e presbíteros e diáconos, enfim. Eu não vou aprofundar isso, porque também não dá tempo. Mas foi algo que realmente, eu digo, no Ocidente, os únicos reverendos padres casados dentro da Igreja Católica são os anglicanos, os ex-anglicanos, digamos assim, que se tornaram católicos romanos. O arcebispo de Cantuária, o 104º, Ron Williams, que ficou de 2003 a 2012, pode passar, foi muito importante, né? Esteve no Brasil, na reunião do Conselho Mundial de Igreja, e o reverendíssimo Justin Welby, 105º arcebispo de Cantuária, que eu tive o prazer de conhecer lá em São Paulo e até conversar um pouquinho com ele, com a tradução do Paulo Wett, né? E foi uma experiência muito boa para passar. Acho que a gente termina por aí.
Não. Sim. E aí, assim como teve um grupo conservador que migrou para a Igreja Católica Romana, existiam grupos dentro do anglicanismo chamado Sul Global, né, que é a parte do hemisfério sul, seria a parte mais conservadora, que organizaram uma conferência em 2018 em Jerusalém, né, chamada GAFCON, que é uma conferência global para o futuro do anglicanismo, onde eles dizem que não aceitam as posições da Igreja da Inglaterra, né, da Igreja do Canadá, né, do Brasil. Foi nesse ano, né, inclusive, a aprovação do casamento homoafetivo, depois Nova Zelândia e Escócia, né, as igrejas que se abriram, eles não aceitam esses anglicanos mais conservadores e também não aceitam o episcopado feminino. Para eles, a mulher só pode ser até presbítera, bispa não. Né? Então, isso aí foi uma foto desses encontros que não foram para Lambert. Pode passar. Pronto. Então, obrigado a todos, a todas. Acabei, Vitor, com 3 minutos de antecedência. Infelizmente, a gente perde no debate, né? Que agora teria muita coisa para conversar, mas eu sou obediente. Obrigado. Mas vamos abrir um pouquinho para aproveitar e fazer uns 5 minutinhos de perguntas, pelo menos, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa para perguntar para o reverendo Gercione sobre a igreja, sobre a história da igreja, o que ele falou. Acho que é uma oportunidade bastante importante. E também a presença de outros reverendos aí, né? O reverendo Ivaldo também está aí conosco. Então, acho que é um momento bastante legal, bacana. Se alguém tiver alguma pergunta, pode pôr a mão, abre para nós a mãozinha, e aí eu vou coordenando aí as perguntas. Ou comentários, só dizer da minha satisfação, né, em poder participar depois de um sábado muito cansativo, mas diante de tantas grandezas, né, a gente fica entusiasmado. Olha, meus irmãos, eu fico muito feliz, né, e digo aos senhores, aos irmãos, né, que, mais uma vez, eu me radicalizo, não gosto dessa palavra de radicalização, a ser anglicano, né? Eu cada vez me apaixono, né, porque fazendo uma leitura dessa história e através do irmão, do reverendo Gercione, que não fica puxando sardinha, não fica com aquela coisa, né, ele joga para lá, né? Ele diz tudo, né? Bom, isso me satisfaz porque nos dá uma liberdade e as nossas crises, né? A gente que vem de uma igreja, eu sou oriundo da igreja romana, e a gente sabe dessas crises que aconteceu comigo pessoalmente, essa crise de igreja, né? E quando eu chego a esse momento e vejo o aprofundamento e o discernimento de uma igreja, e essa igreja foi a igreja que eu sempre quis. Por isso estou muito feliz. Obrigado. Obrigado, Ivaldo. Fico honrado de escutar isso de você, pela sua história, pela sua resistência aí, numa cidade do interior, que não é fácil levar essa bandeira, né, anglicana. Mais alguém? Eu queria agradecer ao reverendo Gercione pela generosidade da palestra, né, compartilhar os seus conhecimentos, pelo também perspectiva histórica, pois é historiador, né, muito obrigado. E, de novo, ali, terminar com a foto do GAFCON. Mas, enfim, é importante para a gente lembrar que nós, enquanto Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, prezamos pela unidade na diversidade, por mais que nós tenhamos divergências, por mais que nós discordemos, por mais que nós até briguemos, né, nós mantemos Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né, tanto que lá a nossa Diocese Anglicana de Pelotas até hoje está meditando e pensando sobre a questão do casamento igualitário, né, e com todo o respeito da Igreja, né, com todo o respeito da Igreja. O Rio
O Rio aprovou. E o Rio também, obrigado por me lembrar. Perdão, eu tinha esquecido. E o Rio também. São duas dioceses aí que não é que o sínodo aprovou e todo mundo é obrigado, não, né? É aquela história, a gente tem de ver quem é que está querendo casar com a pessoa do mesmo sexo, né? E as dioceses aí que aceitaram, as comunidades, porque a comunidade também tem direito de decidir por isso, né? Tem toda essa liberdade, sem precisar fazer cisma, né? Então, eu acho que é importante para nesse nosso momento aí, que tem muitos anglicanos hoje no Brasil, né? Muita gente se apresentando como anglicano, muita gente pegando a bandeira anglicana, e isso gera uma confusão quando a gente convida as pessoas para conhecer a igreja e tudo mais, né? É importante a gente saber que, mas eles não são anglicanos, então sim, podem se dizer anglicanos, né? De qual vertente, de por onde que caminha, e aí entra a história que o reverendo Gessione compartilhou conosco hoje, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente trabalhar por essa unidade de paz, né? E como promoção do amor de Cristo. Só para dizer, ficou o GAFCON por último, porque pela cronologia foi a última data, 2018, foi mais recente, entende? Eu coloquei tudo na sequência, não foi mais isso. Eu acho que é importante isso também, para a gente tomar aquela consciência, aquilo que o Kleber colocou, que nós somos uma grande tradição. E querendo ou não, a GAFCON faz parte dessa tradição, ainda que discendente, ainda que, vamos dizer assim, fora da comunhão oficial, porque senão a gente critica tanto a igreja, às vezes critica a igreja romana, que não nos reconhece, mas às vezes a gente faz a mesma coisa com os irmãos da GAFCON, né? Então, acho que é muito importante entender que a tradição anglicana, ela não é uma tradição hierárquica, que quem não está comigo é contra mim, né? Então, acho que foi muito bacana o que o reverendo coloca, trazer a GAFCON como também parte dessa nossa grande tradição, reconhecendo a gente ou não, ou eles nos reconhecendo ou não. Eu acho que é fundamental a gente tá vendo isso, né? Gente, tem mais alguma pergunta? Vitor, só um ponto aí no que tu falou. Dentro do GAFCON, tem províncias da comunhão anglicana, algumas, e tem umas que não estão. Aqui no Brasil, não tem nenhuma província do GAFCON na comunhão anglicana. Nós somos a única igreja na comunhão. Agora, na minha concepção, não somos únicos anglicanos. Por quê? Porque, pela própria liberdade religiosa, qualquer um pode organizar a sua igreja e colocar o nome que desejar. Ele não pode colocar a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Isso aí está patenteado por nós. Mas qualquer outra denominação anglicana, assim como os evangélicos fazem, assim como os católicos brasileiros independentes fazem, também eles podem fazer. Agora, isso a gente tem que mostrar o nosso diferencial, né, com o nosso trabalho, e não com, digamos assim, uma certa intolerância religiosa. Do meu ponto de vista, é isso, tá? Posso até estar errado. Claro, não, é lógico, acho que é isso mesmo. Mais alguém, gente, tem alguma questão, acho que me preocupa, por exemplo, Marcelo, está tudo tranquilo, que é o Marcelo que está assim, aproximando mais da tradição agora, e está tomando mais pé, vamos dizer assim, de alguns termos, né? Está tudo tranquilo, Marcelo? De boa? Então tá bom. Bem, Além de recomendar meu livro, eu não citei no início, mas eu quero citar esse livro aqui, eu adquiri há pouco tempo. Chama-se História Ecumênica da Igreja. É um livro que foi feito pela Paulus, pela Sinodal e pela Loyola. Então, é um livro produzido por católicos e protestantes, né? Luteranos e católicos, né? E ele tem um número 1, que é esse que eu estou aqui na mão, que vai até a Idade Média, dos primórdios até a Idade Média. E tem um número 2, que eu não adquiri ainda, mas com certeza, pelo que eu já estou lendo no 1, vale a pena você ler, porque geralmente a gente só tem historiografia direcionada, ou por uma vertente ou por outra. E esse aqui não, eles dialogaram para poder elaborar. Tá? Eu também aproveitar, então, para fazer a propaganda do livro do reverendo. Eu tô projetando ele aí, né? Está lá na Amazon.
os desafios da Igreja Anglicana na atualidade, né, reverendo? Então, é diretamente lá no site, né? Não tem nada contigo, né? Lá, Eu não fiz, eu não comprei livro físico. Eu não produzi livro físico. O físico, se você quiser, eles vão produzir especificamente para você e vai mandar para sua casa. Perfeito, perfeito. Então, o e-book tem o e-book também. Perfeito. Você deposita lá e já cai no bolso do reverendo depois. Um pouquinho. Um pouquinho disso, né? Tá certo. Beleza, então. Eu vou parar de compartilhar. Então, tá aí. Se alguém quiser, o link está disponível no chat. E esse é a capa aí do livro do reverendo. Então, se alguém tiver interesse, né? Tá aí. E eu vou terminando, sobre a Igreja do Brasil, você me pediu para falar sobre a Igreja do Brasil. Eu não tenho como, porque você vê como o tema é amplo e... Agora, se você quiser outro dia, eu não sou nem especialista na Igreja do Brasil, mas se você quiser outro dia, eu posso me dispor a falar. Então, chama o Rafael Vilaça, que é uma pessoa que tem mais profundidade, ele pesquisou no doutorado dele só a Igreja do Brasil, praticamente. Tá certo. Bom, gente, então estamos na nossa hora, né? Eu acho que já está avançado, mas assim, novamente, reverendo Gercione, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo carinho, pela compreensão, estar com a gente nesse momento. O Distrito Missionário está sempre de portas abertas a você e a todas as pessoas que estão de outras dioceses aí, de outros lugares. Reverendo Ivaldo, seja muito bem-vindo também ao Distrito Missionário. Luciano chegou, Luciano, né? Isso, Ministro Luciano pastoral tá aí. Luciano. Isso, seja muito bem-vindo, meu irmão. E ao padre Jailson, né? Também é católico. Da Igreja Vétero-Católica. Vétero-Católica. É da Igreja Vétero-Católica. Opa, seja muito bem-vindo também ao distrito e a todas as pessoas. Irmão, paz e bem. Paz e bem, meu irmão. Que coisa me boa. ajuda lá na paróquia da Virgem Maria. Ele vai ser um dos que vai me substituir enquanto a gente está fazendo essa transição. Perfeito, perfeito. Seja muito bem-vindo, tá, meu irmão? Muito bem-vindo a estar conosco e convidadíssimo aí quando vier para o lado de Mato Grosso do Sul, Rondônia, por aí, venha visitar nossas comunidades. Tá? Então, fica o convite para o senhor aí. Gente, muito obrigado, então, a todos e a todas por esse momento maravilhoso, bem gostoso de estarmos juntos. O reverendo Gerson realmente nos deu uma belíssima aula e nós vamos terminando por aqui, agradecendo a todo mundo, né? Dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e será sempre. Amém. Amém. Paz e bem. Paz e bem a todos. Vou parar de gravar. E eu ainda quero comer esse peixe que